Mateus, capítulos de número 19, versículos de número 1, diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que receba. Meus irmãos, vamos orar a Deus. Levante a tua Bíblia, a tua mão ao céu, peça para que Jesus fale conosco. Glorioso Deus, amantíssimo, eterno e poderoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus, por aqui estarmos, Senhor, na tua presença, na tua casa. Meu Deus, obrigado por tudo quanto o Senhor fez, o Senhor está fazendo e haverá de fazer no nosso meio. Senhor, a tua palavra, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Senhor Deus, fala com meus irmãos, com as minhas irmãs, fala com a tua igreja, fala com os ouvintes, fala com aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Meu Deus, alimenta, Senhor, a nossa alma, nos abençoa, nos molda segundo a tua palavra, pelo teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, para a glória de Deus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, desocupando vossas mãos e dando uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Amados irmãos, eu peço, por favor, toda atenção e reverência à palavra do Senhor nessa noite. Graças a Deus que até aqui o Senhor Jesus, Ele tem falado conosco, por intermédio de cada oportunidade, de cada louvor que foi entoado a Deus nessa noite. E creio que o Senhor, Ele tem uma palavra para nós. E, meus irmãos, essa palavra aqui, esses versículos que nós lemos, ou esse texto, é um texto que até mesmo
no mundo teológico, né, traz muitas diversidades de pensamento, de ideia, e gera conflitos, né, até mesmo entre obreiros, pregadores, pessoas que leem, ou até mesmo aqueles que ouvem, né, a pregação da palavra de Deus, né, porque essa palavra, aqui esse capítulo 19, é uma palavra tão tremenda que, como toda palavra mas quando nós olhamos lá para o capítulo de número 12, né, no mais preciso nos versículos 47 e 48 de João, a Bíblia diz lá, né, o próprio Jesus fala por intermédio de João. Jesus diz que no verso 47, né, do capítulo 12 de João, o Senhor Jesus diz que Ele veio a esse mundo não para condenar o mundo, mas Ele veio ao mundo para salvar a humanidade. No verso 48, então, do capítulo 12 de João, o Senhor Jesus, Ele vai mostrar claramente para nós que Ele não veio para condenar o mundo, mas a palavra que Ele vos anunciou, a palavra que Ele pregou, essa há de julgar no último dia. Ela há de julgar a humanidade no último dia. E que dia é esse? No dia do juízo final. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá no capítulo 20, no versículo de número 12 de Apocalipse, a palavra do Senhor vai mostrar para nós que João, ele vê ali o trono do Senhor, ele vê o Senhor assentado no trono, e então ele vai ver todos os mortos, a terra dando mortos que nela está, o Hades, né, que é o inferno, dando os mortos que nele está. Ele vai ver o mar dando os mortos que nele estão. Interessante é que o inferno vai dar os mortos que nele está. Todos vão se apresentar, todos estarão diante do trono de Deus, inclusive eu e você. Todos, lá no capítulo 20 do livro do Apocalipse, do verso 11 para frente, fala sobre o julgamento final, onde toda a humanidade, todos, desde o primeiro até o último, estará diante do tribunal para o julgamento, onde cada um de nós, como ele diz no versículo 12 do capítulo 20 de Apocalipse, ele diz que cada um vai ter que dar conta das suas obras. Todos darão conta das suas obras, todos. Ninguém sairá pela tangente diante do tribunal de Cristo, nenhum. E por que eu estou alongando acerca disso, meus irmãos? Porque hoje, presta bem atenção, hoje está uma coisa comum, hoje virou moda a pessoa falar em divórcio. Hoje virou moda falar em separação. Hoje há profetas, profetizando dentro da igreja, dentro dos templos, para pessoas que foram casadas dentro da igreja, para pessoas que tiveram ali muitas testemunhas, à direita, à esquerda, que estava diante do ministro empossado de autoridade para executar aquele casamento, fora os convidados que estavam presentes. Há hoje profetas e profetizas profetizando: eis que eu, Deus, estou tirando essa pedra de tropeço do teu caminho, estou preparando uma melhor para ti, ou estou preparando o melhor para ti. E assim o povo está trocando de marido, está trocando de esposa ou de cônjuge, como nós trocamos de meia, como nós trocamos de terno, de gravata, de camiseta.
como se tivesse a coisa mais simples do mundo. Eu quero atentar aos irmãos, chamar a tua atenção, que eu não sou o dono da verdade, o ministério que eu congrego não é o dono da verdade, mas nós pregamos a verdade, fomos empossados para isso, para pregar a verdade. E doa a quem doer, a verdade ela precisa ser dita, porque em 8:32 do Evangelho de São João, o próprio Cristo ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará do quê? A verdade vos libertará do engano, da mentira, vos libertará das más intenções, vos libertará dos laços, dos projetos satânicos, malignos na tua mente, do teu coração soberbo, do teu coração enganoso, dos teus olhos que almeja, que cobiça o alheio. A verdade liberta de tudo e mais, tanto do âmbito natural quanto espiritual. E olhando aqui para essa palavra, para esse capítulo 19, muitas pessoas vão dizer para nós, talvez alguém já ouviu acerca que o apóstolo Paulo, no capítulo 7 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo também fala profundamente acerca do casamento. E quando nós lemos o capítulo 7 de 1 Coríntios, e quando nós lemos o capítulo 19 do Evangelho segundo escreveu Mateus, muitos vão dizer: espera aí, está havendo um atrito, está havendo um conflito entre Paulo e Jesus. E então, por causa disso, eu vou continuar minha vida tranquilo, porque Paulo fala de um jeito, Jesus fala do outro, então eu vou continuar no meio. Só que, meus irmãos, a palavra de Deus, por si só, ela se explica. Não necessitamos nos aprofundar em teologia, não necessitamos aprofundar em história para nós entendermos isso aqui. Veja que está explícito. A palavra do Senhor vai mostrar para nós que Jesus, ele estava discursando na Galileia, e a Bíblia diz que então ele agora vai se dirigir aos confins da Judéia, além do Jordão. Jesus não está só, tem muita gente com ele. E a Bíblia mostra para nós que seguiram, muita gente estava seguindo Jesus. E no tocante a esse povo congregado ali com Jesus, a Bíblia vai mostrar que Jesus então curou-os ali. Aquele povo foi curado por Jesus, aqueles que precisavam de milagre, e aqueles que estavam em pecados também foi liberto pelo ensinamento que Jesus vai dar. E veja o versículo de número 3: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? O que vem a ser o repúdio, meus irmãos? Repudiar nada mais é do que libertar alguém que está preso, perdoar uma dívida de alguém que está devendo, ou mesmo, como a questão aqui falando do casamento, é dispensar a mulher, é não ter mais vínculo com aquela pessoa a qual foi unida por Deus. Veja aqui que eles estão perguntando: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? É lícito repudiar? Eles estão perguntando a Jesus. Só que o próprio Deus, o próprio Pai, aqui na sua palavra, no capítulo de número 2 de Malaquias, presta bem atenção, 2:16 de Malaquias, o último livro
do Antigo Testamento, antes de Mateus. 2,16 diz assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Então o Senhor Deus, ele já está dizendo aqui que Deus, ele não aceita, Deus, ele não é a favor. E Jesus continua dizendo: ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Jesus aqui, meus irmãos, nessa palavra, para não haver atrito ou conflito com 1 Coríntios 7 e esse capítulo 19, veja bem, Jesus aqui, pelo esse pouco que nós lemos, Jesus, ele está respondendo uma pergunta que está no verso 3 do capítulo 19, aonde os fariseus não queriam saber. A Bíblia diz que os fariseus estavam tentando Jesus acerca da lei que foi ordenada por Moisés. Então veja que no contexto aqui dá para nós entendermos que Jesus está explicando acerca do divórcio que foi dado por Moisés na lei. Jesus não está dizendo: olha, é assim, é dessa maneira, vocês têm que viver dessa forma, porque isso foi imposto na lei. Jesus vai dizer aqui que no princípio, ou seja, no início, lá na criação, lá no capítulo 2 de Gênesis, o Senhor, ele uniu macho e fêmea. O Senhor uniu homem e mulher, para que os dois, depois da união, depois do casamento efetuado por Deus, os dois se tornassem uma só pessoa, uma só carne. E a ordem de Deus foi qual? Até que a morte os separe. Essa é a ordem de Deus. No início, Jesus fala aqui por duas vezes, no princípio, lá no início, foi dessa forma, foi dessa maneira. Mas por que então que Moisés permitiu? Jesus vai responder: por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio não foi assim. Os irmãos estão entendendo a situação como que é? Deus estabeleceu uma lei, uma regra. Essa regra foi alterada, por quê? Por Moisés, né? Na verdade, por quem? Por Moisés. Por que foi alterada? Por causa da dureza do coração do homem. Só que o Senhor coloca, né, um parênteses: no início não era assim, isso foi feito por causa da dureza do coração do homem. Depois Jesus fecha de novo: no princípio não foi assim, não é dessa maneira. Deus não tem prazer nisso. E observa o versículo de número 9, ele diz bem assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra mulher, comete adultério. E ele continua: e o que casar com a repudiada, com a desquitada, divorciada, ele também comete adultério. É impossível nós não entendermos. Pastor, mas como que é que Jesus diz? Qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição. É interessante nós vemos isso aqui, que pessoas podem se levantar e se justificar, dizendo: pastor, então eu estou livre, por quê? Porque eu fui traído, a minha mulher me traiu. Pastor, então eu estou livre porque meu marido me traiu, eu estou livre, eu não serei sentenciado, então eu posso divorciar, eu posso repudiar o meu marido, eu posso repudiar minha esposa,
Pode, é a única permissão. Só que suponho que os irmãos estudem a Bíblia, são estudantes da Bíblia, e em nenhuma parte da Bíblia é dado a nós o conhecimento de que aquele que separa da mulher, ou aquele que separa do homem, tem autoridade por Deus para casar de novo. A Bíblia não permite. Eu quero mostrar para os irmãos que não é minha palavra, mas é a Bíblia. E a Bíblia responde todas as nossas perguntas, a Bíblia tem resposta para tudo. Se você tem curiosidade, aqui está a resposta no capítulo 7 da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Talvez alguém está pensando em alguma coisa, repense. Porque, como eu falei no princípio, essa palavra que Jesus pregou, ela há de nos julgar no último dia. Essa palavra, ela tanto nos absorve quanto nos condena. Ela tanto ofende quanto defende. E se nós estivermos de acordo com ela, pode ter certeza que nada não nos condenará. Capítulo 7 de 1 Coríntios. Paulo, ele nos mostra aqui, no versículo de número 10 do capítulo 7, ele diz: todavia, aos casados, mando não eu. Ele está dizendo, não é mandamento meu, não é eu que estou mandando, mas o Senhor, que a mulher, senão a parte do marido. Olha a ordem dele, a mulher não a parte do marido. No versículo de número 11, ele diz assim: se porventura apartar, se porventura romper, não deu mais certo. Olha aí, ó, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Está aqui a resposta. Pastor, eu posso separar? Houve infidelidade, como está dizendo no capítulo 19 de Mateus? Houve, beleza, pode. Que benção, agora então Deus vai preparar alguém. Deus preparou, Jesus, Ele é o teu marido. Jesus, Ele é a tua esposa. Pastor, o sangue de Jesus tem poder, eu não vou dar conta. O que ele está dizendo aqui? Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie. Aqui está a sentença. Ah, mas meu pastor falou, mas o reverendo falou, mas o juiz falou, o desembargador falou, que vão tudo para o inferno. O que importa é o que está escrito aqui, não é o que eles disseram, é o que Jesus está dizendo. Ele que é o autor do casamento, é Jesus, não é o homem, é Jesus que é o autor, é Ele que fez o casamento, é Ele que fez macho e fêmea, é Ele que uniu, é Ele que está dando a regra. Paulo está dizendo, não é eu que falo, não é eu que mando, não é meu mandamento, mas é o Senhor. É difícil ouvir isso, é difícil. Pastor, não tem mais jeito para mim? Tem. É como está escrito no capítulo 2, lá no livro do Apocalipse. Lembra da onde tu caíste? Levante e pratique as primeiras obras. Tenta de um jeito, tenta do outro, conversa, vê. Peça a Deus, por misericórdia, ore, jejue, consagre. Talvez você não fez isso quando você casou. Talvez você olhou para ela, talvez você olhou para ele e diz: eu quero ela, eu quero ele, porque essa ou esse agradou os meus olhos, é ele, estou disposto a fazer qualquer coisa, estou disposto a pagar o preço.
Talvez você não orou, você sentiu uma paixão, uma atração e fez algo que não era para você fazer, foi se unir, ou teria que ter buscado a permissão de Deus. Você não pagou um preço na oração, você não fez campanha, você não buscou a confirmação de Deus. Pastor, e agora? Eu separei, o que eu vou fazer? Então o que você não fez lá atrás, faça agora. Vá se humilhar, vá buscar Deus, vai pedir para o Senhor trabalhar no coração dele, vai pedir para o Senhor trabalhar no coração dela. Fale a verdade segundo o que está escrito na Bíblia. Quem sabe Deus o convença, Deus a convença, para que não recase, porque aqui em Mateus 19 Jesus está dizendo: se o homem separar, casar com outra, ele vai cometer adultério. Se alguém casar com a que foi repudiada, ele também vai cometer adultério. Meus irmãos, é algo muito terrível ouvir isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você não se comova, não quero que você comova, mas que você aprenda. É interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus. Aqui no capítulo de número 22 do Apocalipse, no versículo de número 15, veja: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. O Senhor, que é o dono do céu, a casa é dele, ele está dizendo: vão ficar de fora. Não é eu que vou colocar alguém lá dentro ou colocar alguém para o lado de fora. Quem está falando é Jesus. Ele é o dono da casa, a casa é dele, o céu é dele. Ele está dizendo: vai ficar de fora. Ah, pastor, você está me julgando. O que eu falei no começo? A palavra de Deus, ela há de julgar no último dia. É simples, meus irmãos, de nós saber como está a nossa vida com Deus. É só nós ler a palavra de Deus. Por que nós não estamos nem aí para mais nada hoje? Porque nós não estamos tendo compromisso com a Bíblia. O nosso negócio é só dedo em celular. O nosso negócio é rede social. O nosso negócio não é liberdade, é libertinagem. Essa é a nossa vida hoje. Nós não estamos querendo ter compromisso com a palavra. Hoje nem os pastores estão estudando. Presbítero, evangelista, ministros de primeiro se dedicava à escola bíblica dominical, a um curso básico, médio, doutor, bacharel em teologia. Hoje nem se fala. Por quê? A preguiça tomou conta da vida das pessoas, que nem Bíblia se usa. Hoje só fala em dinheiro, hoje só fala em milagre, como se milagre, como se dinheiro, como se bênção fosse colocar alguém no céu. Eu te digo uma coisa: dinheiro, milagre, bênção, dom, não leva ninguém ao céu. Não leva ninguém ao céu. Tenha certeza disso. Olha aqui, Gálatas, como eu estou dizendo, Jesus é o dono do céu, é a casa dele. Aqui no capítulo 5, verso 19 de Gálatas, olha o que Jesus diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, ele diz, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está aqui letra maiúscula. Quem comete essas coisas não herdarão o reino de Deus. Você prefere
reconciliar e viver, mesmo com dor no coração? Ou você prefere, não, agora eu vou viver em paz, agora arrumei alguém que é uma bênção, agora vou ter filhos, Deus está me abençoando porque está tudo azul, com bolinha da mesma cor, está uma bênção, é só vitória, é só conquista, que glória, que maravilha, agora Deus está no negócio. Mas sabe qual que é o teu nome diante de Deus? Adúltero. Sabe qual é o teu nome diante de Deus? Adúltera. Pastor, mas Deus está abençoando, o negócio está bom. Será que é Deus que está abençoando? Você já leu o Salmo 73? Você viu o que aconteceu com Asaf? Você viu o salmista Asaf falando que ele quase saiu da presença de Deus? Ele quase escorregou o pé dele, quase que ele vai para o abismo, porque ele tirou o olho do Senhor e começou a olhar para a prosperidade do ímpio. Ele começou a ver o ímpio sendo próspero, abençoado, excomungando o seu irmão, blasfemando de Deus, xingando Deus, mas estava conquistando, estava comprando, estava uma bênção. Quem que estava abençoando o ímpio? Ímpio, quem estava abençoando ele? Asaf, ele diz que ele colocou a santidade dele em xeque. Peraí, eu estou sendo justo, eu estou sendo fiel, eu me santifico e estou passando uma prova terrível, e olha o ímpio como que está abençoado, estou servindo Deus errado. Só que quando Asaf vai na casa de Deus, no templo de Deus, então ele aprende, ele vê qual é o caminho do ímpio, para onde o ímpio ia, que o inferno estava o aguardando. Então, meus irmãos, símbolo de prosperidade, de grandeza, de exaltação, de status, isso não é símbolo de pessoa salva, isso não é símbolo de comunhão com Deus. Preste bem atenção, no capítulo 9 de Eclesiastes, deixa eu te mostrar aqui para não ficar a minha palavra. Eclesiastes está depois de Provérbios, no capítulo 9, no versículo de número 2, diz assim o sábio: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. O apóstolo Paulo ainda continua nos advertindo no capítulo de número 7 da sua carta aos Romanos. Presta bem atenção, capítulo 7, verso 1. Paulo diz bem assim: olha, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver. Ele está dizendo a lei tem o domínio sobre o homem enquanto o homem vive. Só que ele está mostrando aqui agora, ele vai falar que nós estamos fora da lei, nós não estamos vivendo mais os dias de Moisés. Só que ele vai mostrar para nós aqui o que significa isso. Olha o que ele usa, olha o versículo 2: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada para a lei, ou pela lei, mas morto o marido, ela está livre da lei do marido. Ele encerra no verso 3: de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera,
se for de outro marido. Meus irmãos, a dificuldade de nós entendermos aqui, eu quero mostrar isso aqui para os irmãos, o poder que tem o casamento. É um poder, presta atenção, é um poder perpétuo, ou seja, é um poder que ele perdura enquanto o homem, enquanto a mulher viver. Não adianta eu casar aqui alguém, daqui uma semana, um mês, 10 anos, 20, a pessoa vê que, pastor, eu descasei, porque infelizmente não deu certo, o casamento que o senhor fez está anulado, porque infelizmente houve ali um desentendimento, e eu pensei que era isso, mas não foi, estou decepcionado ou decepcionada, e então achamos por bem separarmos para não ofender um ao outro. Não é assim, meus irmãos, o casamento. Não é chegar num acordo e dizer, não, é melhor que você vá para a esquerda, eu vou para a direita. O casamento não é, olha, vá para o Polo Sul, eu vou para o Polo Norte. Vive lá a tua vida, eu vou viver a minha, você não saberá mais de mim, eu não saberei mais de você. Paulo está dizendo aqui, imperativamente, presta atenção, que a mulher está ligada ao homem enquanto viver, por mais que esteja em polos opostos, mas enquanto viver, ela está ligada ao marido, e o marido ligado à esposa, enquanto viver. Ah, pastor, mas eu não quero ser mais homem, eu vou mudar agora, optei por outra forma de vida. Não importa, diante de Deus, você tem um vínculo com alguém, e esse vínculo só será desfeito quando houver o sepultamento. É a única maneira de quebrar este vínculo, essa aliança ou essa sentença, é até que a morte os separe. Essa foi a ordem de Deus. É duro ouvir isso, é pesado essa palavra, mas pastor, não sabia. Então, agora você está sabendo. Veja que é tão verdade as coisas. Veja o nível que chegou o mundo evangélico, o mundo gospel, que é normal hoje, né, alguém divorciar, ir para outro ministério, arrumar alguém, daqui a pouco está lá o pastor recasando. Só que, veja bem o nível, se você é católico, foi casado na igreja católica, foi ali abençoado pelo sacerdote, você vai viver a sua vida. Só que se amanhã não der certo o teu matrimônio, você separar, jamais você casará na igreja católica de novo. Eu pergunto, eles estão errados? Não, eles estão seguindo a Bíblia. Nisso eles estão seguindo. Não poderia seguir em tudo? Só que a igreja nossa, o nosso ministério da verdade, sei lá qual o pensamento, qual a finalidade, eu não entendo isso. Não tem problema, vem, pode vir. Não, Deus preparou, Deus tirou o tropeço do teu caminho, Deus tirou o fardo do teu ombro, pode vir aqui, agora vai ser só vitória, que Deus abençoe, que você fique feliz agora, que você tenha muitos filhos. E, meus irmãos, tanto quem está no erro, com quem está consentindo, abençoando o erro, vão para o inferno. É o que está escrito em 1:32, aqui, estou aqui com o livro, com a carta aberta aqui, Romanos, capítulo 1, verso 32, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também consentem aos que as fazem. Ele está dizendo que são dignos de morte, tanto quem faz quanto quem consente. Às vezes alguém pode olhar e falar: o pastor Celso é duro.
Não, meus irmãos, não sou não, é a palavra de Deus que é dura. A palavra de Deus é a bênção, o conforto para a nossa alma. Só que se nós for contra ela, meus irmãos, ela corta e a gente não vê o sangue descer. Ela atinge entre as juntas e medulas. A palavra de Deus, ela é poderosa. Nós só precisamos crer e andar segundo a palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa para nós fazer o encerramento. O profeta Oséias, ele escreveu certa feita no seu livro, dizendo assim: olha, o meu povo, eles foram destruídos porque eles rejeitaram o conhecimento. Amados irmãos, e cada dia que nós estamos rejeitando o conhecimento, eu lembro desde a década de 80, quando eu me entendi por gente, que eu comecei, ia para a igreja desde pequeno, né? Nasci em 74, agora dia 7 do mês que vem eu completo 50 anos para a glória de Deus. Desde a década de 80, que eu me lembre, as pessoas estudavam, as pessoas buscavam a palavra, a pessoa buscava a oração. A igreja orava, era culto de oração, a porta principal era fechada, abriu a porta do lado, parece que a igreja balançava, o povo orando, dando glória, falando em mistério, Deus operava, era coisa tremenda, tinha aqueles sininhos, né? Não sei se as pessoas lembram, no altar que só falar no microfone, o pastor, ei, tá bom, acabou, amém, que ele ia ficar a vida toda, tinha que pegar aquele sininho, pôr aqui, para o povo ouvir, aí depois de 10 minutos, que a igreja acalmava, e levantava, então sentava, o povo orava. Hoje não. Quando a gente dobra o joelho, a gente está ali de joelho com o celular no meio, pesquisando coisa, vendo coisa. Que hipocrisia. Está ali olhando para o teto, vendo se vê algum, sei lá, alguma barata, alguma lagartixa. Eu pergunto, que espécie de crente nós estamos sendo? É falta de ensinamento? Não. Desculpa falar, muitas vezes é falta de vergonha na cara. Falta de vontade de colocar em prática aquilo que a Bíblia ensina. Se eu perguntar qual de nós, hoje é quarta, de domingo para cá, depois do culto, quanto de nós lemos um texto da Bíblia? Talvez um ou dois vai levantar a mão, o resto, eu não tive tempo, eu não consegui. E se a gente perguntar, você olhar aí no seu celular, quanto tempo você ficou com o celular aberto, vai estar lá mostrando quantas horas ou dia o celular ficou aberto. Então o meu povo pereceu porque rejeitaram o conhecimento. Meus irmãos, eu sempre digo que o cenário é o mesmo, muda-se os personagens. As coisas estão do jeito que está por relaxo nosso. Nessa época que eu falei da oração, na década de 80, a coisa mais difícil que se via era alguém falar em divórcio, era alguém falar em separação, não se falava. As pessoas eram casadas e está ali, o velhinho na frente, a velhinha atrás, ou o marido, a mulher aqui, um monte de criança na frente, juntos ali, passava por prova, por luta, mas era fiel e até o fim. Hoje um espirro, não dá mais porque ele espirrou. Hoje um ronco, não dá mais porque ronca. É desse jeito. Eu digo, por que então que se casa? Só para condenação? É para isso que você se casa? Para ser condenado? Quando está jovem, não vê a hora de arrumar alguém para pecar, vira no avesso, peca aqui, peca ali, não tem paciência de esperar o casamento, ou quando casa fora do tempo. Já vi ali em Goianésia, dirigindo trabalho lá, chegou uma jovem no dia de quinta, tínhamos culto, pastor, amanhã eu vou casar. Olhei para ela, vai casar? Vou.
Tem um homem lá, um jovem lá na igreja, uma benção, e chegou o momento, não sei o que, a gente vai casar, já está tudo certo, não sei o que, está marcado, vai ser amanhã. Eu falei, o pastor consentiu? Não, tranquilo, está tudo em paz. Eu falei, meu Deus do céu, te deu ensinamento no casamento? Não, a gente se ama, não sei o que, amém. Isso foi na quinta. Sexta-feira ela casou, no sábado não foi ao culto, na outra quinta ela veio na igreja e disse para mim, pastor, amanhã eu vou no cartório para me divorciar. Eu olhei para ela, o quê? Eu vou me divorciar porque não dá, a gente não está entendendo, não sei o quê, não sei o quê. Acho que 18 anos, 17 anos a jovem. O que ela fez? Se condenou. Com 18 anos ela terá capacidade de ficar até que a morte tire o seu cônjuge? Jamais, se ela não teve paciência de esperar o ensinamento. Só fogo de palha. O casamento é coisa séria, o casamento não é brincadeira. As irmãs aqui que são mais velhas, que são casadas, como diz o mundo, quanto sapo você não engoliu para você estar até hoje? Nós vamos fazer 27 anos de casado agora em setembro. 27. Foi fácil até hoje? Não. Mas todo dia nós luta, pede graça para Deus e vamos embora, abraça, dá um beijo, pede perdão, vamos lutar, não procura errar mais, fazer aquilo e vamos embora. Amanhã se errar me perdoa de novo e vamos embora. E nós temos um objetivo, nós temos um foco até que a morte o separe. Esse é o mistério. Tem luta, tem prova? Tem, mas o que a Bíblia diz? Se errar fica só, você vai dar conta? Não. Você vai dar conta? Não. Então, vamos continuar, vamos ficar em paz. Porque se a gente separar e errar, a gente já sabe a nossa sentença. Ah, mas você é pastor, mas você, meus irmãos, o que mais tem no inferno é pastor. O que mais tem no inferno é obreiro, o que mais tem lá é crente desobediente. O que mais tem lá é crente rebelde, que conhece a Bíblia, mas não cumpre. Ah não, Deus não vai permitir, porque Deus é bom, Deus é amor. Justamente, Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Deus Ele é amor, mas Deus Ele é justiça. Deus Ele é amor, mas Ele não tem o culpado por inocente. Eu sempre falo para os irmãos, ouça bem para você entender. Você vê o sol aqui, está aqui o sol, suponhamos. Está aqui o barro, está aqui o gelo. O sol levanta de manhã. Esse barro aqui, com o mesmo sol, vai endurecer, vai virar uma pedra. Com o mesmo sol, o gelo que é sólido, vai virar água e vai evaporar. Assim é Deus na nossa vida. Assim é o agir de Deus. Aqueles que são fiéis são abençoados por Deus. Aqueles que não são, são punidos. Isso é justiça. Deus é justo. Deus não é injusto. Alguém, Deus é injusto comigo. Não, você que está sendo injusto. Você que está errando em alguma coisa. E para finalizar, meus irmãos, para nós encerrar aqui a palavra de Deus, aqui no capítulo de número 6 de 1 Coríntios, já vou ler aqui, vou encerrar. No versículo de número 1 Coríntios, capítulo de número 6, o versículo 9, diz bem assim, olha, essa pregação também, meus irmãos, eu vou colocar na rede social da igreja, no YouTube, vai estar lá no meu canal, o pastor Celso Francisco de Almeida, tem lá o nosso canal, tem quase 300 pregações, oração, aí todas as nossas pregações a gente coloca lá no YouTube, você pode acessar depois que você vai ouvir. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 9, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E ele continua no verso 10, não erreis. Ele fala de novo, primeiro os injustos, aquele que não é justo, e depois ele diz, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros,
nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Está aqui, ó. O Senhor é o dono, o céu é a casa dele. Ele está dizendo que nenhuma classe dessas pessoas vão entrar. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Por isso que nós temos que ler. Nós temos que ler para a gente aprender. Nós temos que ter um dicionário para nós pegarmos o significado. Ué, o que é efeminado? O que é adúltero? O que é maldizente? O que é ladrão? Pega lá o dicionário e vê a palavra que você não entende. Aí você vai ver o significado, você vai falar: meu Deus, será que eu estou maldizendo alguém? Será que eu estou falando mal de alguém? Será que eu estou tendo inveja de alguém? Será que eu estou cobiçando o que é dos outros? Então você vai entender, e quando você entender, você procura andar de acordo com aquilo que você entendeu. Procure fazer o que é certo, porque se você sabe o que é certo, você fazer errado, você não vai alcançar a misericórdia de Deus. Por isso, meus irmãos, que a nossa função é falar a verdade, é ensinar a palavra de Deus como ela é. Veja que o Senhor Jesus, pregando dessa maneira, os discípulos vão olhar para ele e vão dizer: olha, Senhor, se é assim a condição do homem relativa à mulher, não convém então que o homem se case, não convém casar. Por quê, meus irmãos? Jesus, ele vai mostrar para nós aqui nessa palavra, né, que o pecado era o homem largar a lei, né, ela proibia, se o homem deixar a mulher e casar com outra, como está lá em Êxodo capítulo 20, né, do versículo 5 para frente, vai estar lá os mandamentos, e um deles era esse, para não cobiçar a mulher do próximo, né, aquele que adulterasse, no caso, teria que morrer. Só que Jesus, aqui no capítulo de número 5, do Evangelho de Mateus, no verso de número 31, ele diz assim: olha, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, lhe dê carta de desquite, quem deixar que divorcie. Já está dizendo que foi escrito isso na lei. No verso 32, olha o que Jesus vai acrescentar, olha a sentença dele: eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. E Jesus, ele vai mostrar isso aqui para as pessoas, que ele, sendo Deus, sendo o autor do casamento, do relacionamento, ele não apoia, ele não assina essa separação, essa divisão, aonde todas as pessoas, a maioria das pessoas hoje, estão ignorando a palavra. Não, a gente está vivendo do jeito que a gente quer. Por quê? Porque foi colocado que Deus é amor, porque foi colocado que Deus fez o inferno apenas para o diabo e seus anjos. Ou porque muitos pensam: não, vai ter o purgatório lá no inferno, vai ter o purgatório, eu vou para o purgatório lá, eu sou limpo e vou para o céu. Meus irmãos, o purgatório é o centro do inferno. Quem descer para lá nunca mais sai de lá, não. Não pense esse negócio que vai, depois dessa morte, vai ter uma remissão, uma vivificação. Meus irmãos, a vivificação é hoje. Nós estamos mortos, enterrados, condenados pelos nossos pecados, mas Jesus é aquele que nos vivifica, é aquele que nos comprou, nos tirou do pecado, da morte, nos lavou no seu sangue, colocou vestes novas em nós, deu um anel de autoridade, nos calçou. Louvado seja o nome do Senhor, nos deu um novo nome, para que nós agora pudéssemos viver, mas não mais para o mundo, mas não mais para nós, mas vivemos para Ele, para toda a eternidade.
Glorificado seja o nome do Senhor. Aprenda com a Bíblia, meus irmãos. Aprenda com Jesus. Deixe de aceitar qualquer conselho. Deixe de aceitar qualquer pensamento e aceite Jesus. Viva para Jesus, pois Ele é o único que tem salvação, pois Ele é o único que pode nos abençoar e nos libertar desse mundo pecaminoso para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus, o Senhor, possa abençoar as vossas vidas e vos recompensar para a glória de Deus. Dê uma salva de palma bem alegre para Jesus, as horas se foram. Bem alegre para Jesus.